o azeite vai descer. Quantos creem? Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar, irmãos. Pai querido, Pai amado, Senhor, mais uma vez em Tua presença, ó Deus, queremos Te apresentar, Senhor, o Teu ungido, ó Deus, que Tu possa, Senhor, usá-lo, Senhor, como instrumento vivo, Senhor, para transmitir a Tua palavra a nós, ó Deus. Pai, pois somos carentes de ouvir a Tua voz, ó Deus. Pai querido, Pai amado, que Tu possa abençoá-lo, ó Deus, derramar o Teu poder, a Tua unção, ó Deus. Pai, pois queremos, ó Pai, ouvir, Senhor, o Teu recado, Senhor, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações e às nossas mentes, ó Deus, e que possamos guardá-las, Senhor, e usá-las no nosso dia a dia, ó Deus. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bispo Moisés. Poder sentar em nome de Jesus. Uma boa noite com a paz do Senhor. A Bíblia diz que nosso Senhor Pai de Jesus está sentado em seu trono. Os pés deles estão na terra, onde é o estrado. E eu tenho percebido que Deus deve estar escolhendo aonde Ele coloca os pés. Não existe coração duro que não se derreta, que não se renda à água do Espírito. Talvez você possa perguntar, mas Ele não me escuta na igreja? Ele não me escuta em casa? Escuta. Ele tem os atributos da onipresença, onisciência e onipotência. Ele sabe de tudo. Mas quando você vai ao monte, é como se você tivesse marcado o encontro. O anjo visitou Gideão pela insistência, não pelo fervor, porque isso ele não tinha mais. E depois que ele teve a comprovação de que era realmente por parte de Deus, Gideão disse: espera aqui, que eu vou ali buscar um presente. Amém, irmãos? Gideão, o anjo respondeu: eu ficarei esperando. Então todas as vezes que você se compromete em negar-se a si mesmo, esvaziar-se de si mesmo, como que esvaziar-se de nós mesmos? É muito difícil, porque o aluguel nos consome, a despesa nos consome, a preocupação nos consome, não é assim? Isso acaba tornando-se um egoísmo dentro de nós, para nós mesmos, de maneira que nós não conseguimos entender que, se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, nenhuma dessas preocupações irá nos consumir. Então eu fui ao monte, e lá o Espírito Santo me visitou de novo. E às vezes eu fico pensando, será que eu sou quadrado demais? Por que que em determinado lugar eu não sinto nada? E outros eu sinto? Por que que em determinadas igrejas eu não sinto nada? E sozinho orando eu sinto? Marque o encontro com Deus. Um dia eu estava num laboratório em São Paulo trabalhando, e eu entrei no banheiro onde tinha um compressor ligado, muito barulho, quente demais, e eu orei em espírito. Não existe espírito de oração, existe orar em espírito. Você ora em espírito. O espírito não é uma oração. Então você esvazia-se e ora em espírito. E eu orei em espírito dizendo: Senhor, olha por mim. Em seguida eu pensei: Deus não deve nem estar ouvindo isso. E eu fui para casa. Eu costumava frequentar a igreja Deus é Amor, porque eu sabia que lá tinha Deus. Escolha hoje uma igreja que tenha Deus. Aonde está? É difícil. Você não sabe mais aonde ir. E é perigoso comer comida diferente. Aquele alimento que você não conhece. É difícil. É perigoso.
Então é melhor permanecer aonde você já conhece. E lá naquela igreja, levantou-se um pregador, e Deus o usou em revelação para algo que eu apenas pensei. E ele me entregou: aqui tem uma pessoa que hoje entrou no banheiro para orar, começou a oração e parou dizendo que Deus não ia ouvir. E o Senhor está dizendo que quando você for orar, termine a oração. Se você tem tido uma causa que você tem julgado impossível, você já está desanimado, não tem mais jeito, marque um encontro com Deus. Olhe para o nada, se for o caso, e diga: Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu creio que o Senhor é fiel e verdadeiro. Você vai encontrar a resposta. Então, pastor, eu estive ali pensando e cheguei à conclusão de que realmente Deus está neste lugar. A Bíblia nos ensina a julgar o espírito que atua. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Fecha teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A sabedoria não se mostra, ela se sobressai por si própria. Então nós vamos falar um pouco da palavra de Deus, para que possamos entender um pouco daquilo que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, como pequenino nessa noite, o que eu sei você também pode saber, o que o pastor sabe você também pode saber. Um pouco de esforço, desejo, dedicação você consegue também, mas sem o Espírito de Deus não vale de nada. E eu tenho orado ao Senhor e tenho dito que eu troco tudo para pregar. É o prazer que Deus proporciona ao homem, creio eu, que o qual ele visite. Porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Deus é bom, pastor, se não tiver o Espírito dele. E isso é bem próprio de Deus. E Ele conhece a intenção do coração, conhece a intenção do Espírito, porque foi Ele que colocou o Espírito. Então, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar, vou sentar na sua mesa, vou entrar no seu quarto, vou entrar na sua sala, vou entrar no seu escritório, vou entrar na sua vida e vou ceiar, quer dizer, jantar, almoçar, viver com você. É isso que a palavra diz. Segundo tradução judaica, sentar-se à mesa é para os conhecidos íntimos, é para os parentes, é para aqueles íntimos do dono da casa. Quando eu vejo uma santa ceia do Senhor, eu fico observando qual é o andar do culto, qual é a trajetória do culto, e fico observando que está muito fácil ceiar hoje, pastor. Qualquer um chega e ceia. Não existe mais aquele aceitar Jesus, não existe mais aquela declaração de reconciliamento, porque a Bíblia diz que nós devemos confessar a Deus perante o homem, perante os santos, para que os santos saibam que é próprio que aquela pessoa esteja novamente cultuando de coisas íntimas da casa do Senhor Jesus, para sentar à mesa com Jesus. E louvado seja Deus pelo Espírito dele, por trazer esta palavra, este trechinho, porque comemora-se a Páscoa, não é verdade? Nós temos a primeira e a última Páscoa, coisa maravilhosa dentro da palavra de Deus. Então, hoje é Páscoa para o mundo, mas também é Páscoa para nós. Só senta à mesa aqueles que fazem parte da família de Deus. E ele diz na palavra: os meus parentes são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Você talvez possa dizer: mas é difícil, eu não vou conseguir atingir essa santidade para sentar à mesa com Jesus. Na epístola de João 2 em diante diz: se confessarmos os nossos pecados. Irmãos, a receita de confessar pecado é muito conhecida, até para quem está no catolicismo. Mas o que eu tenho que observar, Bispo Moisés, eu tenho que observar que eu tenho algo que eu desejo, eu almejo algo,
Eu tenho sonhos que ainda não aconteceram. Eu tenho coisas que eu quero conquistar e realizar. E se eu confessar a Deus em nome de Jesus, eu constituo um advogado, Jesus Cristo justo, a propiciação não só pela minha vida, mas pela de toda a igreja. E quando eu digo, meu Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, a Bíblia diz que o próprio Jesus, eu creio nessa palavra, Jesus pega a minha confissão e vai lá no Pai, e eu quero imaginar ele chegando em fração de segundos. Olha, diz que o aspecto era de relâmpago. Sabe qual é a velocidade de um relâmpago? 300 mil quilômetros por hora. Então, se você confessar Jesus hoje, você vai ter os seus pecados perdoados através do sangue de Jesus. Você será justo, diz a palavra. Fala, eu sou justo. Eu sou justo. Eu sou justo. Eu sou santo. Eu sou santo. Fala com vontade. Fala com propriedade. Satanás tem que ouvir e tem que ver que você tomou ciência de que quando você é perdoado, você se torna justo perante Deus. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quais têm sido os efeitos das suas orações, igreja? Você que tem buscado algo, você que tem desejado resolver problemas, situações, desempregos, tem sonhado com a vida, quais têm sido as ações mediante as suas orações? Tem que ter muitos efeitos, mas só vai ter efeito se você marcar encontro com Deus. Irmãos, você que ora em casa, você desliga a campainha, fecha a porta, desliga a televisão, esquece tudo que está acontecendo para poder falar com Deus? Ou é rapidinho, correndo porque tem que trabalhar, porque tem escola, porque alguém vai bater, porque o telefone tocou e algo vai acontecer? Então precisa marcar encontro. Marque encontro com Deus. Aí você vai poder chegar lá e falar, Senhor, eu nem sinto que o Senhor está me ouvindo, porque a fraqueza é tanto, a acusação é tanta, que você não consegue dizer, eu sou justo. Como que não pode ser justo? Nem santo mediante a justificação pelo sangue de Jesus. Deus lhe fez imagem e... Se imagem e semelhança fosse a mesma coisa, ele não diria as duas palavras, pastor. Mas você é imagem. Imagem lembra o quê? Aparência e semelhança. Em quê? Vocês estão entendendo, irmãos? Semelhança no poder, no caráter. Por isso ele diz que nós devemos crescer à medida, à estatura de Cristo. Aí Satanás está lá te esperando para armar um laço, para fechar a porta de emprego, para colocar confusão em casa. E aí você tem a medida e a estatura de Cristo. O que Satanás vai fazer? Vai sair fora. Amém, irmãos? Não basta, mais um exemplo. Os sinais seguirão os que crerem. Qual é o sinal que você precisa? Qual é a bênção que você precisa? Qual é o milagre que você chama de milagre? Que você precisa e necessita? E a Bíblia diz que nós faríamos sinais, milagres maiores do que aquele fez. Então você observa que o que você precisa não é nada. Quem sabe um pouco de dedicação, de integridade com o Senhor Jesus, com a igreja. Não serve ainda? Vamos mais um pouco. Deus lhe fez a imagem e semelhança dele, a fim de que você seja o quê? Um perdedor? Porque eu conheço um monte de crente perdedor. Ele está sentado no banco da igreja porque ele conhece, e ele sabe que lá fora não tem jeito, mas ele também não conquista nada. Então, Deus nos fez a sua imagem e semelhança para sermos vencedores. A prova disso está que ele disse, dominai sobre toda a terra. Alguém aqui está dominando ou está sendo dominado? Vocês estão entendendo, irmãos? Ah, bispo, mas isso é muito difícil. Não, não é não. Vamos dar outro exemplo aqui. Deus formou o homem do pó da terra. É o homem natural. É o homem com o poder natural. O homem natural, ele conquista carro se ele se esforçar.
Ele conquista um casamento, ele conquista dinheiro, mas um homem com poder sobrenatural é diferente o negócio. Ele passa a conquistar aquilo que você tem tentado e não tem conseguido. Então, Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre ele o fôlego de vida. 2 Timóteo 3,16 diz assim, preste atenção, você que tem problema dentro de casa, você que não consegue conquistar as coisas nesse mundo que você vive, presta atenção. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura. O que é uma escritura, irmãos? O que é uma escritura? Mas um pouco mais de peso. O que é escritura? É um testamento. Por quê? Porque Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó a sua promessa. No livro de Gálatas diz, nós já vamos ler aí, deixa abertinho aí. Gálatas diz, no livro de Gálatas, que o testamento uma vez assinado, o testamento, a escritura, uma vez assinada, ninguém revoga, ninguém acrescenta, ninguém diminui. É assim mesmo, pastor? É assim que funciona, irmãos? O testamento está assinado. Ele falou assim, ó, Deus fez um testamento para você, no livro de Deuteronômios 28, e será que se guardarem todos os mandamentos que hoje o Senhor Deus vos dá, todas estas bênçãos virão sobre ti. Mas bispo, eu não tenho recebido as bênçãos. Por que será? Independente do motivo, em Gálatas diz que Deus prometeu para a posteridade de Abraão, e não para as posteridades como sendo para muitas. Se você não receber a promessa, vai passar para o seu filho. Se o filho não receber, vai passar para o neto. Mas ela foi feita para você, como testamento aqui na terra. Então, 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A primeira parte do versículo diz: toda escritura divinamente inspirada. A palavra inspirado quer dizer sopro. Amém, irmãos? Está entendendo, igreja? Sopro é para não esquecer mais. O pastor é uma bênção. Se tiver alguém para falar mais, pouco, é mais bênção ainda, não é assim, pastor? Porque a igreja instruída é diferente das igrejas de fora, irmãos. Vocês estão entendendo? Informações não é em qualquer lugar que se obtém, não. Por que isso? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ora, então você ouve pela bigorna. Nós temos 3 ossinhos aqui: bigorna, martelo e estrivo. Amém? O menor osso é o estrivo, o menor. Então vamos nos fazer pequenininho agora e ouvir. Aí você processa no intelecto o que você está ouvindo, e aí você tem o poder de julgar. Você julga, essa palavra é boa, aí você guarda ela no seu coração. Então ela vai produzir fé. Amém, igreja? Amém, irmãos? É de graça. É de graça, pastor. Tenta, é de graça. Poxa, o bispo ensinou que a palavra inspirada, divinamente inspirada, quer dizer sopro. Em Gênesis 2,7 diz que Deus soprou o fôlego de vida dele. Por isso que eu estou dizendo que você não foi feito para derrota, você não foi feito para cauda, você não foi feito para ser abatido perante os problemas dessa terra. Você está entendendo agora que esta palavra, ela foi divinamente inspirada. Inspirado quer dizer sopro. Então, se você até hoje, quero crer que não, mas se você até hoje era apenas um homem feito do pó da terra,
Hoje, através desse sopro divino, você terá o Espírito de Deus para vencer, porque você é a imagem e a semelhança de Deus. E como se não bastasse, então eu vou dar mais um exemplo, pastor. Moisés, o povo tem clamado, e as orações dele chegou aos meus ouvidos. Eu estou dizendo para os irmãos, mediante a luz do Espírito Santo, marque um encontro com Deus. Se você souber a seriedade, o valor de um clamor a Deus, você marcaria encontro todos os dias com o Senhor Jesus. Marido, espera, fecha a porta, desliga a campainha, tira o telefone do gancho, desliga o celular, desliga o Nextel, tira tudo que está ligado. É momento de marcar encontro com Deus. E lá você vai ser sincero. O Senhor Deus me deu uma frase, assim, um pensamento, que a sinceridade é a expressão da entrega do meu coração. Deus falou comigo, e eu falo isso nos lugares em que eu vou. Então, é melhor você dizer: Senhor, eu estou aqui orando, mas estou fazendo força. Eu não estou nem conseguindo, eu não sei nem se eu vou te alcançar, mas eu estou aqui, porque eu marquei encontro. Quem sabe aquele anjo que Gideão disse: espera aqui que eu vou buscar um presente. Quem sabe ele está ali esperando aquilo que você prometeu, um momento de oração. Aí o membro faz um voto, pastor, de 3 dias, e ele corta no segundo. Não, mas não tem problema, Deus sabe de tudo. Tem problema sim. Você corta o remédio, você tem que começar de novo. Você não sabe se a batalha espiritual travada necessita do poder produzido pelos 3 dias que você se comprometeu. Então você tem que cumprir, para ir encher o cálice, e vai enchendo, e vai enchendo. Divinamente inspirado quer dizer sopro. Se você receber hoje a palavra de Deus e guardar no seu coração, quando você vai perante o juiz, quem já casou sabe, o juiz pergunta: você aceita? Ninguém te obriga a sim ou a não. Se você disser sim, está casado. Se você disser não, ninguém te obriga. Você julga hoje a palavra do Senhor Jesus e guarda ou não no seu coração. Então, Deus vem advertindo a sua igreja, e Deus tem advertido vocês e a mim, desde lá de Gênesis. Está escrito na palavra de Deus que nem toda erva brotava no campo, porque Deus não havia feito chover na terra. Por quê? Porque não havia homem para lavrar a terra. Deus me dá, Deus eu quero, mas você vai se empenhar? Será que Deus está enxergando que você vai lavrar a terra? Para Ele poder dizer: eu vou fazer chover na terra tua, eu vou poder abrir as portas, porque você vai se empenhar. Deus me dá um dom, mas eu não sei, mas eu não consigo. Irmãos, quando Deus tirou o povo lá do Egito, eles já saíram munidos de ouro, de prata, de pedras preciosas, de tecidos, peles de animais, todo o material que foi exigido por Deus para construir o tabernáculo, os móveis e utensílios, que seria os móveis e utensílios para adoração a Deus, Deus deu para eles antes deles estarem na liberdade total. O que quer dizer hoje para nós que antes de Deus pedir, Ele já nos entregou. Então não vamos dizer: eu não sei, eu não faço, eu não sei como é que é. Lance-se, saia no deserto. Êxodo quer dizer saída. Êxodo quer dizer saída. Migração, só migra e só sai quem foi liberto. Mas tem gente que recebe a libertação, recebe a ordem do êxodo, a ordem para migrar do Egito para algo melhor, mas ele não sai. E quando ele sai, pastor, ele carrega junto o que não é para carregar. É a mistura de gente que diz a palavra de Deus no livro de Êxodo, que diz que eles saíram com tudo que Deus deu graça aos olhos de Faraó, para que eles saíssem carregados de muito valor, os seus gados, e uma mistura de gente acompanhou o povo. E é justamente essa mistura de gente que levou o povo a pecado.
a murmuração, a dizer que tinha saudade dos túmulos, dos pepinos, das cebolas, do alho brabo que tinha lá no Egito. Então, se você nessa noite é um desses que lembra quando você estava no mundo, se você é um desses que diz no mundo era melhor, no mundo era assim, era assado, é porque você ainda não conhece o que Deus tem preparado para você. Deus disse para Josué que o caminho percorrido com a Arca da Aliança, o povo ainda não conhecia. Sabe o que eu entendo com isso, pastor? Que eu não conheço o que Deus tem para mim. Você não conhece o que Deus tem preparado para você. Mas se você hoje aceitar Jesus de novo no seu coração e fazer uma aliança com Deus, Ele vai estar dando para você a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus dentro do seu coração, que é o santuário de Deus, o qual habita o Espírito dele. Então a arca vai na frente. Quando a arca ia na frente, o povo hebreu, o povo israelita vencia. O povo de Deus que saiu do êxodo, eles venciam, mas a arca tinha que ir na frente. No livro de Josué diz que a arca foi 900 côvados na frente. Essa é a distância que a arca ia na frente, e não podia olhar dentro da arca. Não te interessa o que tem na arca dele, não te interessa o que tem na arca do teu irmão. Aí o crente vê o outro com problema, ele já começa a meter pau, pastor, porque está em pecado, porque isso, porque aquilo. Não mexa na arca do teu irmão. Os querubins estão ali em cima, tomando conta daquela arca. Isso não cabe a nós. Mas então, Deus não fazia chover na terra, porque não havia homem para trabalhar. Então o homem não poderia reclamar que não tinha produção. O homem não queria trabalhar. Mas na frente Deus chama Moisés e diz: Moisés, o povo tem clamado, e o clamor dele chegou aos meus. O clamor dele chegou aos meus. Então clama. Clame a Deus, irmãos. Está com problema? Clame a Deus. Está difícil? Clama. Não murmura, clama. Fala pouco, ouve mais. 2 ouvidos e uma boca. Fala menos, ouve mais. Quer falar mais? Então fala com Deus, porque é só Ele que vai resolver. A Bíblia diz: não há quem compareça ao tribunal do justo. Você tem que comparecer, dobrar o teu joelho em reverência ao juiz e dizer: meu Deus, eu preciso do advogado. Olha o meu problema, olha a situação que eu estou passando. Apresenta a Ele. Se não acontecer nada assim, então você pode largar a fé. No livro de Josué, Josué 3, amém? Todos encontraram? Aleluia. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Presta atenção, por favor. Irmãos, essa palavra é palavra para você sair daqui vitorioso. Só vai ter crente referência do Evangelho como vencedor se crer na palavra de Deus. O problema está difícil, mas você tem que crer. Ou será que Deus tem que fazer com você, permitir acontecer o que aconteceu com Gideão? Porque Gideão só foi visitado pelo anjo por causa da insistência dele. Ou seja, nós só buscamos a Deus quando estamos apertados, quando a situação fica feia. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali. Antes que passassem. E sucedeu, ao fim desses 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e seguia. Haja, contudo, distância entre vós
e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto, por este caminho, nunca passaste antes. Repete comigo a segunda parte. Porquanto, por este caminho, nunca passaste antes. Porquanto, por este caminho, nunca passaste antes. Se você tiver hoje em posse a presença de Deus dentro do seu coração, o caminho que você vai percorrer, você ainda não conhece. O que Deus tem preparado para você, você ainda não conhece. Se fosse você, começava a partir de hoje a marcar encontro com Deus. Está escrito aqui, foi dado a ordem: acampai-vos por 3 dias. Se eu fosse o pastor dessa igreja, ia convocar a igreja, é só uma sugestão, para acampar por 3 dias, jejum e consagração. Escreve num papel qual é o teu objetivo e vai acampar. Se prover de alimento espiritual para você ter forças para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, a Canaã é do lado de lá do Jordão. Aqui todos devem ter promessas feitas por Deus. Alguém aqui já recebeu promessa, mas ainda não viu acontecer, ela ainda não se materializou, porque está do lado de lá do Jordão. As costas geladas do Monte Hermon, a 70 metros de altitude, nasce o Rio Jordão e termina a 394 metros abaixo. Começa aqui em cima e termina aqui embaixo no chão. Imagina a correnteza do Rio Jordão, um rio barrento, um rio que diz os geólogos, os estudiosos, que não é um leito, é uma fenda, é quando a terra racha, e ali então brota um rio. Os estudiosos ensinam que o Rio Jordão é a fenda mais profunda da face da terra, e eles também dizem que o único lugar, pastor, que é plano, é aonde a Bíblia diz que o povo atravessou a seco. Esta vai ser a travessia do teu Rio Jordão. Se você hoje colocar no seu coração o propósito de acampar por 3 dias, o Espírito Santo brotou em meu coração assim que eu peguei nesse microfone, para dizer para a igreja sobre marcar encontro com Deus. O Senhor Jesus fica lá esperando para ouvir a sua voz, mas Ele não ouve qualquer voz não. Ele diz na palavra dele: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Se você deixa as preocupações tomar conta, o telefone, o celular, a campainha, está dando tudo errado, não é o verdadeiro adorador. Ele está lá esperando assim. Eu imagino, pastor, que Jesus queira nascer todos os dias no coração do povo dele, e o povo pega e diz: agora não dá, vai para a manjedoura. O povo não coloca Deus dentro do coração, porque o coração está ocupado com o carro, está ocupado com o trabalho, está ocupado com o problema do filho, preocupado com a alimentação, preocupado em mudar de vida, preocupado em ver movimento e não ver Deus trabalhar dentro do coração. Mas se você hoje aceitar esse menino Jesus, menino porque ele quer nascer dentro de você, ele tem que ser gerado dentro de você. Você terá um período de gestação, ele quer nascer dentro de você. Ele chegou dentro da casa, o anjo Gabriel, e disse: agraciada sois vós, agraciada sois vós, o Senhor é contigo. E anunciou o nascimento de Jesus. Se você hoje agarrar essa palavra, esconder dentro do seu coração e fazer um propósito com Deus, Ele vai ouvir a sua oração. Não tem para o diabo, não tem para o diabo. Louvado seja Deus por isso. Você vai poder orar com propriedade. Você poderá dizer: Satanás, você está repreendido, porque o meu coração está aberto para o Senhor Jesus. Você vai poder falar com o Senhor Jesus: Senhor, tenho lhe servido como o rei que adoeceu, mas ele pôde falar com Deus pelo crédito que ele tinha. Lembra, Senhor, que eu te servi em espírito e em verdade, eu andei corretamente, eu fiz a sua vontade.
E o Senhor mandou acrescentar mais 15 anos na vida dele. E ainda deu um sinal para ele de que era Deus quem falava. Então, a partir de hoje, seja um crente vitorioso, imagem e semelhança de Deus, para dominar e não ser dominado, para dominar e não ser dominado. E eu tenho dito a Deus que eu não posso me desviar. Eu não saberia como viver no mundo hoje. Eu não saberia, estou sendo sincero com os irmãos. Eu não saberia. Eu conheço as coisas do mundo, mas eu não saberia hoje. É a transformação que Deus proporciona ao coração do homem quando ele se entrega de fato. Quem é este Josué que recebeu esta incumbência de atravessar o povo pelo Rio Jordão? Irmãos, antes disso, o Rio Jordão, ele começava e descia. Por isso ele é chamado de o descedor, porque descia muito e era muito declive. Depois, subindo novamente, continuava a contagem da metragem. Aí novamente ele caía, subia de novo. Tem crente que ele está indo tudo bem, de repente ele cai. Este tempo de cair e de subir não conta como uma reta, como uma linha de chegada. Ele tem que subir de novo e continuar o percurso de novo. É quando o crente se reconcilia. Normalmente as pessoas hoje dizem: não, Deus sabe do meu coração. É lógico, mas o testemunho que você tem que dar não é para Deus. Deus já conhece. O testemunho é para o homem, é para a igreja. Por isso as igrejas hoje sofrem, pastor, porque não há renúncia, há orgulho. Não, Deus sabe da minha vida. A pessoa não vai, ela não diz perante a igreja: eu aceito, eu quero me reconciliar com a igreja do Senhor Jesus. Não, ele simplesmente não, Deus sabe, e ele acha que ele está continuando tudo certo. Não é o cumprimento bíblico isso que ocorre nas igrejas hoje. Por isso ele torna para a igreja mais fraco, sem sustentação. Amém, irmãos? Deus disse que 12 pedras seriam tiradas do solo do Rio Jordão. É o crente quando Deus age na vida dele, e ele tem as lembranças, porque Deus disse que essas pedras no futuro seriam o sinal de que Deus atravessou com eles a seco, porque se não fosse com Deus, eles não atravessariam a seco. Ou seja, as pedras são as lembranças que o povo tem hoje. Alguém fez algo para você, aí Deus te abençoou, Deus esteve com você, e você fica remoendo, você fica ali fulano, cicrano, Deus vai matar, e porque eu vou entregar. Irmãos, Deus só perdoa porque Ele esquece. Quem esquece não se lembra. Se não se lembra, não vai acusar mais, não vai julgar mais. Ah, mas eu não tenho amnésia. Amém. Então você vai se lembrar e dizer: esta lembrança é a prova de que Deus atravessou esta situação comigo. Amém, irmãos? Amém, igreja? Porque senão a vida do crente vai ser um sofrimento, vai ser uma vida de sequelas. Josué tinha 115, Moisés 120. Josué só foi feito sucessor de Moisés porque ele vivia nos átrios. Josué, ele era colocado por vezes como o capitão de Moisés, como capitão de um exército, para poder guerrear. E diz a Bíblia, em Êxodo quer dizer saída, saída após a libertação. Se Deus te libertou, saia. Se Deus te libertou, saia. Não agarre aquilo que tem que soltar, porque o que você tem que soltar não cabe em Canaã, é coisa do Egito. Amém, igreja? E diz: então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés: escolhe homens
e sai a peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. A vara de Deus estará na minha mão. Enquanto o pastor estiver intercedendo pela igreja. Irmãos, é muito estranho em 2013 falar uma coisa dessa. Orgulhosos diriam: mas eu não vou ficar na mão do pastor, eu não vou dar obediência para pastor. Não, o pastor tem a vida dele, eu tenho a minha. Se você crer no poder da palavra, você vai entender que o poder de intercessão do anjo da igreja é muito grande. Em tempos bíblicos, o profeta tinha o poder de abençoar ou amaldiçoar uma casa. Amém, pastor? O profeta entrava e ele amaldiçoava ou abençoava. Quando o povo trazia para o sacerdote o animal para ser sacrificado, parte do animal da oferta de holocausto ia para a casa do sacerdote, parte ia para a igreja e parte ia para o povo. Vocês estão entendendo? Amém? Tem ação social nessa igreja? Se tiver, traga os animais para serem oferecidos para a oferta de holocausto, porque parte desta oferta vai para os necessitados. Aparentemente não é nada, mas naquele dia Jesus poderá dizer: vem, minha igreja, porque eu tive fome e vocês me alimentaram. Bem-aventuradas sois vós, igreja, porque meu filho foi nascer em vós e vocês deram lugar. Não colocaram o meu filho na manjedoura, mas dentro das suas casas. Então, a Bíblia diz: dai crédito ao meu profeta e prosperarão. Experimenta a partir de hoje ser sincero, ser fiel nos dízimos, na oferta alçada, na oferta voluntária. É aquilo que você pode, então você diz: eu vou abençoar. E você pode dizer: porque eu vou ser abençoado, porque você só pode dizer isso se você crê. Então você pode dizer, porque é real. Você ouviu, aprendeu, testificou, então você vai fazer uso daquilo que está dentro do seu coração. Então, irmãos, eles traziam a oferta, o animal, parte ia para a igreja, parte para o consumo do próprio sacerdote. Por isso, eu defendo a tese bíblica de que o sacerdote tem que viver da obra e para a obra. Porque se o pastor tivesse ali hoje as 12 pedras no peitoral dele, não poderia tirar nenhuma delas. Só que o pastor vive tirando, porque tem que trabalhar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Eu estou tentando trazer a simbologia para dias de hoje, para 2013. O que são as pedras? As 12 tribos. E o que elas representam no peito do sacerdote? Intercessão. Pastor, eu preciso de você. Eu estou aqui, eu estou pronto. Pastor, eu estou precisando, eu estou pronto. Isto é viver da e para. Mas como viver assim, se não há oferta de holocausto? Amém, igreja? Com prudência eu falo o que tem que ser dito. Como eu disse outro dia, olha, minha palavra hoje é um contraste com esse culto. Mas falei, porque ele falou para Jeremias: fala o que eu mandar. Aí você pede: me dá dom, me dá palavra, me dá profecia, mas é covarde. Antes de Davi morrer, ele chamou Salomão e ele disse, segundo Samuel 2, se não me engano: Salomão, meu filhinho, vem cá, eu vou para o caminho de todas as gentes. Ele quis dizer: eu vou para onde todo mundo vai, eu vou morrer. Esforça-te, seja homem e obedece tudo que eu te ensinei e que está nos mandamentos de Deus. Só recebe a promessa de Deus aquele que é homem. Homem, mulher, só se tiver fibra, só se for forte. Mas você se acha fraco? Não pode a partir de hoje. Você tem que encarar o problema como imagem e semelhança
de Deus. O que quer dizer Israel? O que quer dizer Israel? Príncipe. O que você é? O que a igreja é? Príncipe. Repita comigo. O que você é? Príncipe. E como é que um príncipe luta quando ele vai representar o rei? Vencendo. A Bíblia diz que os filisteus se dispuseram em ordem para atacar Israel. Irmãos, o inimigo se organiza e você vai que nem um frouxo. Você, mal dizer, amém? Todo respeito. O crente vai todo moribundo, barriga. Aí, postura de soldado, irmãos. É firme. Davi falou: seja homem, seja valente. Então você tem que sair daqui hoje, igreja, firme, postura de soldado. O problema está lá, mas você vai ter postura de soldado. Eu vou vencer, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. É assim que você tem que fazer. Não se entregue ao que Satanás tem posto diante de você. Comece a fechar as brechas. Comece a escolher os canais de televisão. Comece a escolher o que você ouve. Cuidado com o Facebook, porque você não quer, você não quer se corromper, mas ele te induz a se corromper pelo que os olhos alimentam no seu coração. Amém, igreja? Então o Senhor está dizendo hoje para você: seja forte. Você é minha imagem, aparência, a minha semelhança. Devemos ter o crescimento, a medida é a estatura de Cristo. Devemos ser semelhante no poder. Aí Moisés disse: mas Senhor, como é que eu vou dizer para Satanás, a igreja, que as portas estão abertas a partir de hoje? Aí Deus responde assim para você, como falou para Moisés: você será por Deus em Faraó. Quando você estiver diante das portas fechadas, ela não vai ver você, ela vai ver eu, e ela vai abrir. Creia, igreja, creia, em nome de Jesus. Moisés, Faraó vai ver Deus em você. Amém, irmãos? Amém, graças a Deus. Encerrando o último versículo. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos. Homens, escolhe-nos. Escolha com quem você convive. Vai andar junto com as trevas? Pode andar, mas como luz. Fazer de louco para ganhar os loucos, mas não ser louco como louco. Você vai se fazer de louco apenas. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos, homens, e saia a peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro. Pastor, continua consagrando, intercedendo pela igreja, porque a igreja vence. Então, eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué, a igreja, como Moisés, o pastor, dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés cansa. Nem sempre o pastor aguenta. 10 minutos no máximo, pode ser, irmãos? Amém? Assim eu encerro aqui essa mensagem. Nem sempre o pastor aguenta. Nem sempre o dinheiro dá. Nem sempre que o dinheiro falta, a gente tem para tirar e cobrir. Então, a igreja precisa de cooperação. A igreja precisa ser dizimista? Não. Dizimista fiel? Sim. A igreja precisa ofertar, não só no dinheiro, mas no seu tempo. Pastor, eu estou pronto, o que é que precisa? Pastor, a igreja está suja, vamos limpar. Pastor, o que é que tem que fazer? Moisés vai dizer para Josué o que é que tem que ser feito, porque as mãos dele, vai cansar. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Dai crédito aos meus profetas e
prosperarão. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Aí alguém diz assim, mas nós temos que nos adequar a 2013, mas ela não muda. Deus continua sendo santo. E vamos dizer, nós acreditamos. Pastor, estamos contigo. Vocês estão entendendo, irmãos? Será que Satanás não tem vencido alguns crentes porque já não acreditam mais? Quando Faraó foi posto graça dos olhos dele a favor de Josué, ele olhou e disse, olha, Deus é na sua vida, toma aqui a chave do meu reino, é com você, porque se tem alguém que pode cuidar das minhas coisas, desta nação, é você, porque Deus está com você. E ele não ficou perguntando mais nada. Quando entrega-se o dízimo e a oferta, não fica questionando dentro da sua cabeça, o que será que ele vai fazer? E eu não sei a história da igreja, e nem quero saber. Eu sei que a palavra diz isso, você entrega e fecha os olhos, Senhor, eu cumpri. Sabe qual é o maior benefício do dizimista? Não é só o retorno financeiro, é você orar com propriedade, na oração dizer, Satanás, eu cumpri, porque eu acredito, e você está repreendido na minha vida, o devorador, o migrador, o cortador e o serrador, e o destruidor será repreendido da sua vida, seja você crente ou não, você vence esses demônios com o seu dízimo, e a Bíblia diz, fazei prova de mim. E eu pergunto de vez em quando, como vou perguntar agora, você pode fazer prova de Deus? Mediante a sua fidelidade? Você só pode se você tem sido fiel, na primícia, íntegro com o Senhor Jesus. Amém? E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dela, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira, e disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Ameleque de geração em geração. Alguém aqui quer vencer Ameleque? Alguém aqui quer vencer os seus inimigos? Levante-se em nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu te convido a esvaziar-se de si mesmo neste momento. Irmãos, a presença de Deus, ela é forte neste lugar. Com certeza os pés do Senhor Jesus fizeram dessa igreja hoje um estrado para descansar os seus pés. Eu louvo ao Senhor porque o Espírito dele é presente neste lugar. É o momento que o trem passa, que você tem que entrar, não é esperar ele passar não. Apresenta agora as suas situações a Deus, dizendo a ele, Senhor, eis aqui a minha situação. Santo Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu te louvo nesta noite, meu Deus. Eu te louvo, meu Pai. Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Senhor Jesus, nós te adoramos. Senhor, meu Deus, nós te amamos. Eu creio no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Eis aqui a tua igreja reunida. Meu Pai Santo, em nome de Jesus, pela tua presença que eu já senti hoje várias vezes. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Meu Deus querido, em nome de Jesus, nós te suplicamos agora. Interceda por nós, Senhor Jesus.
Jesus, a nosso Pai. Meu Pai querido, olha aqui a tua igreja. Meu Deus, eu não sei resolver, o teu filho, a tua filha não sabe resolver, mas o Senhor sabe, o Senhor pode. Meu Pai Santo, fortalece esta igreja, dá vitória, abre as portas. Eu não vim pregar prosperidade, Senhor, eu não vim pregar, Senhor, meu Deus, fazer fantasia, eu vim pregar a tua palavra, Senhor. Meu Pai Santo, facilita o acesso, meu Pai, abre a janela do céu, meu Deus, facilita, meu Pai. Somos fracos, pequenos, meu Pai, mal existimos nessa terra, Pai querido. Senhor, se não for o fôlego de vida, o teu sopro, meu Pai, nós não temos vida alguma. Mas nesta noite, meu Deus, eis aqui a tua igreja. Meu Pai querido, se alguém nesta noite, Pai, for marcar um encontro com o Senhor, Pai querido, se alguém estiver disposto, Senhor, a entregar o coração a Ti neste momento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ouve, Pai, esta súplica, Senhor, faz o milagre acontecer, levanta homens e mulheres, referência do Teu Evangelho aqui neste lugar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, entra com providência, todo armário vazio, geladeira vazia, armário quebrado, espírito do cacareco, eu te repreendo agora, em o nome do Senhor Jesus. Migrador, devorador, serrador, destruidor, sai da vida deste povo a partir de hoje, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Meu Pai Santo, imagem, Pai, no parecer, semelhança no poder, meu Pai. Satanás, esses gigantes, meu Pai, Satanás não se susterá diante de nós, porque maior é o que está em nós. Meu Pai Santo, em nome de Jesus, meu Pai, quando este homem, esta mulher, colocar as mãos, meu Pai, na maçaneta do portão, na porta, meu Pai, Satanás, se estiver alojado, vai bater em retirada, pelo poder da Tua palavra, meu Pai querido, porque está escrito, Senhor meu Deus, está escrito, meu Pai, e eu não vivo mais, e Cristo vive em nós a partir de hoje, meu Pai. Então, Senhor meu Deus, firma agora, meu Pai, um propósito, Senhor meu Deus, uma aliança com a Tua igreja, meu Pai, para que testemunhos venham ser contados, meu Pai Santo, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Repreende, Pai querido, o espírito que vem trazer dor, trazer enfermidade, vem trazer vício para o lar, cuidando dos filhos dos Teus filhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai querido, se houver um crente nesta noite que dará crédito ao profeta, meu Pai, que ele venha a ser abençoado pela intercessão, Pai, da imposição de mãos deste profeta, assim eu creio, porque está escrito, Senhor meu Deus. Abençoa aqueles que seguram as mãos de Moisés, Pai querido, para que eles venham ser sustentadores da Tua obra, assim eu creio, assim eu creio. Fala comigo agora. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te pedimos que nos abençoe, que pegue os nossos pedidos e apresente ao Pai, como está escrito, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu recebo, eu recebo, eu recebo, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Só Ele é Deus, só Ele merece, em nome de Jesus.